Pessoal, a questão 46, vou explicar para vocês como vocês deverão fazê-la. Tenho notado que está surgindo assim bastante dúvida e não está conseguindo fazer adequadamente. Então, vou dar aqui exemplos, né, para vocês encontrarem aí o período simples, o composto por coordenação ou por subordinação, certo? Então, olha só esta oração aqui, esse período que eu peguei para vocês. Semana passada, comprei um cobertor excelente. Então, gente, primeira coisa que eu vou olhar são os verbos, tá? Neste período, quantos verbos eu tenho? Eu tenho apenas um. Eu tenho apenas o verbo comprar, não é? Então, se eu só tenho um verbo, eu vou ter um período simples, não é? Só tenho um verbo. Então, semana passada, comprei um cobertor excelente. É um período simples, certo? Agora, próximo exemplo. O professor elaborou muitos exercícios e fez uma prova extensa, tá? Então, vamos aos verbos. O professor elaborou. Elaborar é o verbo, não é isso? Muitos exercícios. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração. Olha, o que gira em torno deste verbo? O professor elaborou muitos exercícios, não é? E agora, tem mais verbo? Tem, olha, e fez uma prova extensa. Fez o verbo fazer. Então, agora aqui eu tenho a minha segunda oração. E aqui eu tenho a minha conjunção, que liga estas duas orações, não é? Então, gente, sabemos que aqui agora eu tenho um período composto. Por quê? Eu tenho mais de uma oração, certo? E eu tenho dois verbos explícitos aqui. Às vezes, gente, eu vou ter um verbo implícito na segunda oração. Eu tenho que ficar atenta a isso também, tá? Eu poderia ter aqui, ó. O professor elaborou muitos exercícios e uma prova extensa. Seria o quê? Eu estaria, né, ao invés de repetir ou de colocar um verbo aqui sinônimo, né, que tenha o mesmo sentido, eu poderia simplesmente não colocar nenhum verbo. Mas, ao ler, vocês conseguiriam entender a presença de um verbo subentendido, certo? Seria um período composto do mesmo jeito, tá? Tem que ter bastante atenção nesses casos. Então, gente, aqui, olha, eu tenho um período composto, não é? Agora, eu tenho que ver se esse período composto, ele é composto por coordenação, que é quando uma oração não depende da outra para existir, para fazer sentido, ou se ele é composto por subordinação, que é quando uma oração depende da outra para fazer sentido, certo? Então, eu desmembrei aqui, né, esse período e coloquei dois períodos para ele. Vamos ver, então, se faz sentido? Olha, o primeiro período é: o professor elaborou muitos exercícios. O professor elaborou muitos exercícios, certo? Eu não preciso de mais nada para entender essa frase. Preciso? Não, né? Então, agora vamos ver o segundo período. O professor fez uma prova extensa, porque quem fez essa prova extensa também foi o professor, não é? Então, eu dependo de mais alguma coisa aqui para esta frase, para este período fazer sentido? Não. Então, aqui, ó, essas orações aqui, ó, elas são independentes. Se elas são independentes, elas são coordenadas, tá? Uma não depende da outra para fazer sentido. Ah, Gisela, mas aqui eu não tenho o professor. Realmente não tem, porque eu tenho um único período, não é? Aqui, olha, eu tenho um único período. E aí, se eu repetir o professor aqui, vai ficar o quê, minha frase? Vai ficar cansativa, não é? Não vai ter coesão. Então, é por isso, né, a gente deve evitar as repetições, não é? Então, deu para entender aqui? Uma oração não depende da outra para fazer sentido. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Letra B. Não é isso?
Agora, vamos a este exemplo. Eu quero que ele volte. Eu tenho o verbo querer e eu tenho o verbo voltar, não é? Então, gente, aqui eu tenho um período composto, não é? Então, eu quero, oração principal. Agora, veja, eu quero, tem sentido sozinho? Este período tem sentido sozinho? Não, não é? Eu quero o quê? O que eu quero? Que ele volte. Olha só. Esta oração depende desta e esta da principal, não é? O que aqui é a conjunção, não é isso? Então, aqui, gente, eu tenho uma oração subordinada, tá? Por quê? Ela depende da oração principal para fazer sentido e a oração principal também depende da oração subordinada para ter sentido. Então, elas são orações dependentes, né? Portanto, subordinadas. Certo? Então, eu vou colocar aqui a letra C.